Muitas coisas ficaram no esquecimento. Queridos, Neemias viveu tudo o que ele viveu. O que nós temos para tirar de lição desse livro de Neemias? Primeira coisa que eu quero que você rapidamente guarde no seu coração, se quiser anotar, você pode anotar. Neemias sabia quem ele era. Nós precisamos saber quem nós somos diante do Senhor. A sua identidade é importante para realizar mudanças profundas. Entendeu? Se você souber quem você é, você pode mudar qualquer situação na tua vida, mesmo que ela venha de geração em geração, você pode mudar e paralisar com o Senhor. Amém? Ai, mas a minha mãe viveu, minha avó viveu, minha bisavó viveu. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Até a mim veio, daqui para frente não vai mais. Porque eu sei quem eu sou diante do Senhor. Toda maldição, toda situação de roubo não vai continuar na minha vida. A primeira coisa. Então, para você viver mudanças, reconstrução, restauração, você tem que saber quem você é. Neemias sabia quem ele era. Ele não era um engenheiro famoso, ele não era construtor, mas ele sabia que ele tinha um Deus, que ele era filho de Deus e que ele tinha uma aliança com esse Deus. Então isso é muito importante. Outra coisa importante que nós vemos em Neemias, que Neemias não estava vivendo o seu passado. Porque Neemias também viveu no tempo da escravidão, no tempo que ele ficou, né, no cativeiro. Mas ele não chorava o tempo que ele viveu no cativeiro. Então, não viva o passado. A palavra do Senhor fala, se você depois pode ler na sua casa, Isaías 43, de 18 a 19. Seja bem resolvido com o seu passado. Nós estamos hoje, nós não podemos mudar o que passou desde janeiro, podemos? Mas nós podemos determinar o nosso futuro. E se nós vivermos o passado no presente, nós não vivemos nem o presente e nem o futuro. Nós somos roubados. Então, bola para frente, página virada. Não dá para catar o leite derramado, não é assim? Então nós temos que caminhar para frente. Outra condição de Neemias. Os valores de Neemias foram fundamentais para ele suportar tudo que ele suportou. Quando alguma coisa é importante para você, você suporta. Eu não sei se você já teve dificuldades e lutas para trabalhar, mas você precisava trabalhar, então você suportou. Passei dificuldades para criar os meus filhos, muita dificuldade. Como a gente fala, a gente engoliu muito sapo, muita cobra, não é? Porque precisava criar os nossos, tá? Mas era importante para você. Então eu quero falar para você, nós estamos terminando esse ano. O que é importante para você? Quais são seus valores? É fundamental você saber os seus valores, porque você vai governar a tua vida e vai determinar as suas ações. Mas pastora, por que aquele só faz aquilo lá? Por que fez de novo coisa errada? Por que está acontecendo aquilo? Porque não existe valores. Nós temos que saber quais são nossos valores. A palavra é um valor importante para nós. A obra de Deus, a igreja, ela tem valor. A minha família tem valor. Entendeu? Os valores vão determinar as suas ações. Então, porque aquilo é valioso e importante para mim,
eu vou ter uma ação adequada àquilo que é importante para mim. Isso é muito importante, nós virarmos o ano, entrarmos no ano sabendo disso. Porque o que acontece, queridos? Muitos falam muita coisa, mas não fazem nada. Então não adianta falar se você não viver. Provérbios 3:3. Esse eu quero até ler para você. Porque muitos falam tantas coisas. É fácil estar de longe e falar de nós. E é muito fácil nós falarmos dos outros. Mas nós não sabemos o que aquelas pessoas estão passando. Não é verdade? Ou que já passaram, que não sabem da sua história. E que você também não sabe da história deles. Então não fale, ore. Olha aqui o que diz Provérbios 3:3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça, boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, nós temos que mudar de dentro para fora. Não só a fachada. Eu preciso mudar isso de dentro de mim. Dentro. Outra ação que Neemias teve, né? As ações que Neemias teve definiram resultados. Coloque aí que esses tópicos são importantes. Suas ações vão definir resultados. 52 dias ficou pronta a obra que o Senhor confiou na mão dele. Mas ele não se abateu, ele não desistiu, ele não comeu o pão da preguiça, ele não reteve o que ele tinha para abençoar que a obra funcionasse. Então, as nossas ações, porque nós queremos que todo mundo faça, mas nós às vezes não queremos fazer. Não é? Então é muito importante você colocar isso aí como tópico para 2020. Provérbios 28:19. Eu quero ler para você. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Provérbios 28:19. Gente, essa palavra é tão forte. Mas eu não vou ficar falando dela por causa do nosso tempo. Então, defina as suas ações, que ela vai trazer resultados para você maravilhoso. Tenha um foco. Enxergue o que você precisa fazer. A falta de visão nos leva à ruína. Provérbios 29:18. Eu vou ler para você. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por isso que você tem que ter o foco. O foco é o que, queridos? A palavra. Está escrito, é o que eu vou fazer. Está escrito que é para fazer, entregar, abençoar. Eu vou fazer. Tá? Saber o que você quer é fundamental. Neemias sabia o que ele queria. Ele queria reconstruir aquilo que ele tinha uma aliança, que era a cidade dos seus familiares, dos seus pais, e ali levantar tudo que foi destruído. Ele tinha esse propósito. Então, você tem que ter um propósito. Muitos passa ano, termina ano, entra ano, porque não acontece nada, porque não tem propósito.
Então, saber o que você quer é fundamental. É muito importante você estabelecer. De ler a Bíblia. Nós estamos com o bispo Zé Carlos, ele está lendo a Bíblia todos os dias, todas as manhãs ele manda para nós o texto que ele está lendo, incansavelmente. E eu todos os dias eu falo, glória a Deus, bispo, porque ele manda para nós e para toda a igreja dele, para o povo, né? Propósito, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso orar mais. Qual é o propósito que eu tenho? É financeiro? É material? O que é que eu preciso? Coloque o seu propósito. Às vezes, para nós vivermos propósito, nós precisamos mudar a mentalidade. Entendeu? Porque às vezes Deus nos dá condições, mas nós continuamos com a mesma mentalidade. Ou de estar sempre querendo para nós, ou não dar valor para as coisas que tem que dar, ou então uma mentalidade escrava, uma mentalidade gananciosa. Nós não podemos nem ser lá nem cá. Nós temos que andar no Espírito e sermos dirigidos no Espírito. Porque Jesus, em João 10:10, ele fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com... É com miserê? É com choro? É com pesar? Não, uma abundância de tudo o Senhor tem para nós. Para ter a vitória, Neemias teve que crer e ter fé, que ele não estava sozinho. 2 Coríntios 5:7, depois você lê na sua casa. É muito importante você crer. Para você ter fé e crer, você tem que ouvir coisas boas. Presta atenção, quando nós ficamos sem vir na igreja uns dias, você não fica mais frio na fé? Sim ou não? Porque você deixou de ouvir. E quando você ouve, você se anima na fé. A sua fé aumenta, você crê. Então, nós temos que buscar do Senhor aquilo que aumenta a nossa fé. E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é muito importante você guardar. Olha, o 7º tópico que eu tirei aqui, muito importante. Deus nos dá o livre-arbítrio. E Deus nos dá responsabilidade. Cada um é responsável por suas decisões. Romanos 2:2. Cada um é responsável por suas decisões. Romanos 2:2, eu vou ler para você. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tudo que nós praticarmos, nós vamos responder por elas. Vocês não vão poder falar diante de Deus no juízo, a minha pastora e o meu bispo que é culpado. Não vai poder, né? É igual quando a gente tem filho pequeno, que a gente fala assim, quem que fez a coisa errada? Que um fala, foi ele, mãe, foi ele. Foi ele. Ninguém assume a responsabilidade. Diante de Deus nós vamos ter responsabilidade. É muito interessante nós vermos que Neemias, ele assumiu a reconstrução e todas as responsabilidades, porque quando ele foi ameaçado de morte, ele podia ter largado tudo e fugido, não podia?
Ele falou, não, eu vou ficar até o fim. Eu comecei, eu vou responder por isso. E ele queria ser aprovado pelo Senhor. Outra coisa que é muito importante, tudo que nós precisamos vem de Deus. Abre comigo no Salmo 133. Versículo 2 e 3. Pastora, mas eu preciso disso, preciso daquilo. Tudo que o Senhor tem de bom, Ele tem para liberar sobre a sua cabeça. Você vai sair daqui hoje com essa certeza. Olha o que diz o Salmo 133, versículo 2 e 3. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes. É como orvalho de Ormon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então o Senhor ordena sobre nós a bênção, a vida, o crescimento, a conquista, o óleo da unção e tudo o que nós precisamos. Nós vemos que Neemias concluiu e fez tudo para um único ideal, em busca da aprovação divina. Tudo o que ele fez, ele queria que Deus o aprovasse. Ele viveu toda a vida dele na presença do Senhor. Ele sabia que Deus estava com o olhar sobre a vida dele. E às vezes, quantas vezes nós achamos que estamos sozinhos, que Deus não está vendo o que nós estamos passando? Sim ou não? Mas Deus está conosco. E nós vemos que Paulo, ele fala sobre isso em Efésios. Abre comigo Efésios, capítulo 1, versículo 9. Efésios 1, 9. Olha o que diz. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para quê, queridos? Para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, eu quero falar para você que a nossa jornada terrena, ela tem um tempo aqui, mas tudo é para o louvor da glória de Deus, Paulo está falando, não é? Tudo, porque tudo vai passar, mas tudo tem que ser para a glória de Deus. Nós vemos que Neemias, ele continua a sua vida depois que ele termina o livro de Neemias. Eu fui procurar onde Neemias foi enterrado, né? Ontem nós estávamos procurando, estudando sobre isso, estamos estudando já sobre o próximo ano, e daí não existe nenhuma referência bíblica falando onde Neemias foi enterrado. E nem alguma
alguma lembrança, né? Falando, olha, Neemias reconstruiu a cidade. Então nós vemos que tudo que ele fez foi para a glória do Senhor, de uma forma assim, para engrandecer o nome do Senhor. Quando ele pede misericórdia para o meu bem, é porque ele já estava cansado e com idade. Ele estava desgastado. E ele precisava que Deus desse a ele força, né? As evidências dos estudiosos falam que quando ele termina o livro de Neemias, ele estava fisicamente já debilitado e muito cansado. Que ele fala, Senhor, lembra de tudo que eu gastei a minha vida toda servindo ao Senhor e querendo beneficiar o reino do Senhor. E quando ele morreu, o povo se corrompeu, totalmente se afastando do Senhor, que o Senhor deixou de se manifestar a eles. Uma coisa muito forte. Então, nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão, diz o livro de Coríntios. No Senhor o nosso trabalho não é vão. E aquele povo ficou como ovelha sem pastor, desorientado. Eu quero falar para você que quando nós temos lideranças que são comprometidas, governantes que são comprometidos, não há declínio moral. Isso é muito importante, e nem espiritual. E para que não haja destruição, né, na nossa herança, na nossa vida espiritual, material, nós temos que ter um posicionamento diante do Senhor. A liberdade política está baseada na liberdade espiritual. Entenda isso. Nós temos um compromisso com a nossa nação, como Neemias tinha. Quando a liberdade espiritual é sacrificada pela tolerância do mal, vamos tolerar isso, vamos deixar isso. O resultado é inevitável. Vem a opressão, a derrota, e todos os padrões morais são destruídos. Por isso que Neemias 8, ele fala da submissão, da confissão, das faltas de incapacidade, né, de poder andar pelo caminho da obediência, da justiça e da verdade. E da santidade. Através do Espírito Santo, nós conseguimos uma genuína renovação, reconstrução, restauração. E assim virá a liberdade espiritual, a libertação, o poder de Deus, para efetuar qualquer coisa. Porque não haverá impossíveis em todas as promessas do Senhor. Eu quero terminar falando para você, pedir a Deus, para você ter a força que você precisa para viver a reconstrução ainda. A restauração, pedir a Deus coragem, justiça para você ser justo, honestidade, paciência, persistência. Porque Neemias, ele foi eficaz naquilo que ele fez para o Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Pastora, mas eu estou terminando o ano, ainda tenho tantas coisas que precisam ser reconstruídas. Eu quero falar para você que existe um delay da palavra ministrada, de você ouvir, armazenar, receber, aceitar e praticar até que seja efetuada a reconstrução. Pastora, mas foi um ano de luta, de destruição, de ataque. Foi exatamente a palavra que nós vivemos. Nós lemos essa palavra. Mas houve a eficácia do término da obra. Então, a obra que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, Ele vai terminar. Só que existe um porém. Não dê lugar para o inimigo
vir destruir tudo que Deus está reconstruindo na nossa vida, na sua vida. Não dê, porque ele vai tentar na mesma fraqueza, ele vai te atacar na mesma dificuldade, ele vai se levantar na mesma situação, porque ele não desiste e não tem criatividade. Ele sempre vai te atacar nas situações em que você tem uma dificuldade, ou que ele sabe que ali você é frágil e ele pode te roubar. Havia uma fragilidade, foi tudo construído, fizeram uma aliança, fizeram um voto, adoraram ao Senhor. E quando eu vejo isso e vejo o término do capítulo 13, eu falo, meu Deus, é como a gente vê os cristãos, às vezes estão lá louvando, adorando, falando em línguas, uma bênção, um fogo puro, daqui a pouquinho, está desanimado, não quer saber de nada, não quer vir na igreja, abandonou tudo, abriu mão de tudo, e o inferno está fazendo um rebuliço na vida dele. Presta atenção, nós conhecemos o caminho, nós temos as armas, nós temos as ferramentas, não vamos deixar o diabo nos roubar. Amém, queridos? O choro que nós choramos esse ano, nunca mais nós vamos chorar. Os inimigos que nós vimos esse ano, como Moisés, quando ele saiu do Egito, ele declarou, nunca mais veremos esses inimigos. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, nós sabemos que esse ano foi um ano de muita luta, de dificuldades, de situações que vieram para acabar com a nossa vida. Mas o Senhor esteve conosco. Mas nós queremos, Senhor, nos ajuda a permanecer na Tua presença, nos ajuda a Te obedecer, nos dá força, nos dá ousadia, nos dá coragem. Senhor, nos levanta com força como o Senhor levantou Neemias. Ele não abriu mão diante das dificuldades. Senhor, nós não queremos abrir mão, Senhor. Nós não queremos, nós não podemos. Nos ajuda, nos fortalece, nos renova, nos restaura. Senhor, enxuga toda lágrima. Tira a tristeza, tira esse manto que veio, Senhor, de enfermidade das nossas vidas, vai tirando de vergonha, de humilhação, de destruição, de opróbrio. Nós saímos, Senhor, desse ano, Pai, sabendo que o Senhor tem para nós um bom futuro, reconstrução, o renovo, a força, aquilo que precisamos, a esperança, porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força. Senhor, sabemos que o Senhor está contando conosco, por isso, Senhor, nos capacita, nos fortalece, aviva a Tua obra dentro de nós, aumenta a Tua fé, nos traz alegria, gozo de estar na Tua presença, nos dá sensibilidade, não permita que sejamos roubados, Senhor, não permita que nós venhamos fracassar, mas sabemos que a Tua força, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor está sobre nós. Nós, Senhor, somos gratos, recebe a nossa gratidão, vem fortalecer os Teus filhos que estão aqui nessa manhã, Senhor, e que a força que eles estão recebendo se estenda aos seus familiares, aos seus queridos, a autoridade, Senhor, a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco e nunca, jamais nos abandonará. Por isso, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Nos ajuda a termos foco, nos ajuda a termos atitude certa,
metas, nos ajuda a nos posicionarmos. Ah, Senhor, porque nós vamos ver reconstruído tudo que o diabo destruiu nas nossas vidas. Não importa o tempo. Senhor, estamos terminando esse ano, mas a palavra ela continua. Vai haver reconstrução, vai haver restauração. Obrigado porque o Senhor deu vida, o Senhor deu livramento da enfermidade. O Senhor, Pai, o Senhor esteve conosco. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos. Senhor, nós queremos receber 2020, esse novo tempo que se inicia na nossa vida, com a tua presença. Vai conosco, Senhor. Nós vamos escrever os nossos propósitos, os nossos objetivos, aquilo que queremos ter como foco na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, e nos fortalece, para não começarmos e terminarmos anos, sem ter um propósito. Nós sabemos que o Senhor tem propósito nas nossas vidas e nós queremos vivê-los em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém.